Olá, tudo bem? Somos o Ministério O Caminho e aqui nós investigamos a verdade por trás do visível. Quero começar hoje com uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quantas horas por dia você passou na escola? Se você é como a maioria dos brasileiros, foram cerca de 4, 5 horas por dia, durante uns 12, 14 anos da sua vida. Multiplica aí. São mais de 15 mil horas. 15 mil horas sentado numa carteira, ouvindo professores, fazendo provas, tirando notas. E agora, eu pergunto, depois de tudo isso, você aprendeu a pensar? Antes de continuar, preciso fazer um esclarecimento importante. O que você vai ouvir nesta série não é ataque a ninguém. Não estamos dizendo que você é incapaz. Não estamos dizendo que seu filho é burro. Não estamos dizendo que professores são ruins ou que escola é inútil. Estamos expondo números, estatísticas, fatos de estudos oficiais. E sei que alguém vai pensar, mas eu conheço gente inteligente que estudou em escola pública. Sim, existe. Conheço médicos brilhantes que vieram de escolas públicas. Conheço engenheiros, advogados, cientistas. Exceções existem, mas aqui está o ponto. Exceção não nega a regra. Se 29% da população é analfabeta funcional, isso não é exceção. Isso é um problema estrutural que afeta milhões de pessoas. E se você se ofende com o número, o problema não sou eu expondo o número. O problema é o número existir. Toda esta pesquisa foi feita com base em dados oficiais do governo brasileiro, organismos internacionais, como a OCDE, com auxílio de tecnologia de inteligência artificial para cruzar informações e revisada por humanos para garantir precisão e responsabilidade. Não é opinião, não é sensacionalismo, são dados. Vamos aos números. Em 2024, o indicador de alfabetismo funcional, conhecido pela sigla INAF, fez um levantamento no Brasil. Esse indicador existe há mais de 20 anos e mede não se a pessoa sabe ler palavras, mas se a pessoa consegue usar a leitura e a escrita no dia a dia. O resultado mais recente é desconcertante. 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Isso significa quase 1 em cada 3 pessoas. Para você ter uma dimensão, isso representa aproximadamente 45 milhões de brasileiros. 45 milhões de pessoas que não conseguem, por exemplo, calcular o troco de uma compra simples, interpretar uma bula de remédio, entender um contrato de aluguel
ou extrair a informação principal de uma notícia de jornal. E os números ficam piores quando olhamos para quem terminou a escola. 17% das pessoas que concluíram o ensino médio ainda são analfabetos funcionais. Ou seja, passaram 12 anos na escola, 15 mil horas, e saem sem saber ler direito. E não termina aí. Apenas 24% dos brasileiros que chegam ao nível superior são considerados proficientes. Os outros 76% passaram mais 4, 5 anos estudando, pagaram mensalidades, fizeram provas, se formaram e continuam no mesmo lugar. Agora, o dado mais assustador. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o analfabetismo funcional aumentou. Em 2018, eram 14% dos jovens nessa condição. Em 2024, pulou para 16%. Pense comigo, esses jovens nasceram depois do ano 2000, cresceram com internet, têm smartphone, acesso à informação ilimitada. E mesmo assim, 1 em cada 6 não consegue interpretar um texto simples. Isso não é problema de acesso, isso é problema de formação. Você pode pensar, mas isso é problema do Brasil, país subdesenvolvido, terceiro mundo. Não é. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, aquele teste aplicado pela OCDE em dezenas de países, mostrou algo que ninguém quer admitir. O PISA não mede decoreba. Ele mede capacidade de resolver problemas, pensar criticamente, aplicar conhecimento em situações reais. No Brasil, apenas 27% dos estudantes atingem o nível básico em matemática. A média dos países desenvolvidos, 69%, mais do que o dobro. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. Mesmo nos países desenvolvidos, os números estão caindo. A Finlândia, sempre citada como modelo educacional, viu suas notas caírem nos últimos anos. Os Estados Unidos gastam mais por aluno do que quase qualquer país e têm resultados medianos. A Coreia do Sul, onde estudantes passam 14 horas por dia estudando, tem uma das maiores taxas de suicídio jovem do mundo. A crise não é brasileira. A crise não é de pobreza. A crise não é de investimento. A crise é do modelo. Então, se 15 mil horas de escola não ensinam a pensar, o que está sendo ensinado? Eu vou repetir a pergunta, porque ela é o centro de tudo. Se você passa 15 mil horas num lugar e sai sem saber pensar, ou o lugar falhou completamente, ou o lugar não foi feito para te ensinar a pensar. Qual das duas? Pode parecer radical, pode parecer exagero, mas olha os números de novo. 45 milhões de analfabetos funcionais, 76% dos universitários não proficientes, 27% dos alunos no nível básico de matemática. Se fosse um hospital com 73% de óbitos, você diria que o hospital falhou. Se fosse uma indústria com 73% de defeitos, você diria que a fábrica falhou. Mas quando é a escola, dizemos que é falta de investimento. E se não for? E se a escola estiver funcionando exatamente como foi projetada? Essa é a pergunta que vai guiar toda essa série. Mas antes de responder, precisamos entender o que está acontecendo. Tem uma frase que circula muito nos últimos anos, especialmente nas redes sociais. A escola não ensina a pensar, ensina a decorar. Você já deve ter ouvido isso. É verdade? Parcialmente. A escola realmente privilegia a memorização, provas de múltipla escolha, conteúdos que você decora, prova, esquece. Mas o problema é que quando você para por aí, você acha que a solução é ensinar pensamento crítico, como se fosse só adicionar uma disciplina, Pensamento Crítico 101, e pronto. Como se o problema fosse o conteúdo e não a estrutura. Não é só isso. O problema é mais profundo.
O problema é que a escola foi desenhada para fazer exatamente o que ela faz. Você entende a diferença? Não é que a escola não consegue ensinar a pensar, é que ensinar a pensar nunca foi o objetivo. Parece absurdo? Parece conspiração? Então olha os números de novo. Se o objetivo fosse ensinar a pensar e 73% dos alunos falham, o sistema estaria quebrado. Mas se o objetivo fosse outro e os números são esses, então o sistema está funcionando. O resultado que vemos, 15.000 horas sem pensar, é o resultado esperado. Por alguém. Mas por quem? Tem outro fenômeno acontecendo que pouca gente conecta com a educação. Os jovens, cada vez mais cedo, questionam a autoridade dos pais. Não estou falando de rebeldia adolescente normal, aquela fase dos 13, 14 anos, quando o filho acha que os pais são caretas. Isso sempre existiu. Estou falando de algo mais profundo. Um filho de 8, 10 anos que se sente no direito de desafiar a mãe em público, que ignora o pai, que trata os avós com desrespeito, que responde de volta. Isso se tornou normal. Tanto que os pais acham que, é fase, é a geração, é a internet. Mas não é só fase, não é só geração, é treinamento. Desde pequenos, as crianças aprendem que a autoridade máxima na vida delas não é o pai, é a professora, é a escola, é o sistema. Pensa comigo. A criança tem 6 anos, acordou cedo, tomou café, a mãe diz, vamos vestir o uniforme. A criança obedece. Chega na escola, a professora diz, sente aqui, abra o livro, faça essa tarefa, não fale isso, não faça aquilo. Durante 4, 5 horas por dia, a criança obedece um adulto que não é o pai dela, que não é a mãe dela. Um adulto que define o que é certo, o que é errado, o que ela deve saber, como ela deve pensar. E o pai? O pai vira provedor, aquele que paga a conta, que leva e busca, que assina a lição de casa, que aparece nas reuniões de final de ano. A autoridade foi transferida e ninguém percebeu. A escola ensina a criança a obedecer, não aos pais, mas ao sistema. E quando a criança cresce, ela obedece ao chefe, ao governo, à moda, ao que dizem na televisão, porque ela foi treinada para isso, durante 15.000 horas. Agora vem a parte mais interessante. O modelo de escola que temos hoje, com professor na frente, alunos enfileirados, provas padronizadas, notas de 0 a 10, currículo dividido em matérias separadas, não é obra do acaso. Não é algo que evoluiu naturalmente. Ele foi desenhado, projetado, com propósito. E sabe onde esse modelo nasceu? Na Grécia Antiga. Mas espera! Antes de você pensar, os gregos eram sábios, filósofos, Platão, Aristóteles, preciso te contar uma coisa. A Grécia não inventou a educação. A Grécia perverteu algo que já existia. Muito antes da Grécia já existia um modelo de educação. Um modelo que funcionava, que formava pessoas, que desenvolvia caráter. E não era em escolas. Não tinha professor terceirizado, não tinha provas. Era outra coisa completamente diferente. A Grécia olhou para aquele modelo e mudou. Mudou o foco, mudou o objetivo, mudou quem estava no centro. E essa mudança plantou uma semente. Uma semente que cresceu, atravessou séculos e deu o fruto que vemos hoje. 15.000 horas, sem pensar. A pergunta que queremos que você reflita hoje, antes de dormir, é a seguinte: você passou 15.000 horas na escola, mas o que exatamente você aprendeu? E mais importante, quem definiu o que você deveria aprender? Pense nisso.
Antes de encerrar, nossos recados de sempre. Se você gostou desse episódio, compartilha, se inscreve no canal e nas redes sociais do Ministério O Caminho. E claro, não perca o próximo episódio dessa série. Vamos descobrir quanto custa o preço do diploma. Eu acredito nisso. Até o próximo episódio. Ministério O Caminho, investigando a verdade por trás do visível.